Pessoal, bom dia. Agradeço aí a presença de todos. E hoje, dando início, à nossa reunião semanal, hoje vamos falar aí sobre a tributação da locação de imóveis, e os efeitos daí da reforma tributária, né? Então, vamos fazer uma análise e passar algumas orientações para vocês, né? Porque estamos aí já há 45 dias do início aí da vigência da reforma tributária, da legislação, onde já começa aí a valer aí toda a legislação, a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais, com os destaque do IBS, CBS, e a partir do dia 1º de agosto, se as notas não estiverem preparadas com essas tributações, com esses valores lá nos campos devidos, será provavelmente bloqueada a emissão de nota fiscal. Então, temos aí 45 dias para quem não tomou as providências, não fez as parametrizações das notas fiscais, iniciar e concluir esse processo até o dia 31 de julho, tá? Porque a partir do dia 1º já vai estar valendo as regras. Bom, aí vamos fazer, então, uma análise aí dos novos tributos sobre os aluguéis, sobre a incidência da tributação das locadoras, pessoas físicas e jurídicas, tá? Então, eu acredito que uma matéria bastante, está trazendo bastante complicação, de entendimento em relação a quem é contribuinte do IBS-CBS na locação de imóvel, onde passou a ter algumas obrigatoriedades pessoas físicas, equiparada às pessoas jurídicas que locam imóveis, tá? Então, vamos entender, o objetivo hoje é fazer que vocês entendam e que cada um tenha aí uma clareza se é contribuinte ou não do IBS-CBS, Pessoas físicas. Pessoas jurídicas todas serão contribuintes. Pessoas físicas têm as suas particularidades que vamos ver adiante. Tá? Então, na locação de imóveis, quem é contribuinte? Pessoas jurídicas, tributada pelo lucro real, pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, e as pelo lucro arbitrado, que são muito raras. E são também contribuintes, a partir da reforma tributária, a partir desse ano, a pessoa física, considerada grandes locadores. Não são contribuintes do IBS, a Simples Nacional, por ser uma atividade impeditiva, e a pessoa física considerado pequeno locador, tá? Pessoa física, quem que é considerado pela legislação, contribuinte do IBS-CBS e é considerado como grandes locadores. Então, a gente tem dois gatilhos, tá? O primeiro é locadores que têm mais de 3 imóveis locados e receita bruta anual em 2025 superior a 240 mil, Esse 240 corrigido, a base para 2026, ela passa para ser 250.536, Então, nesse primeiro gatilho, você tem que satisfazer essas duas alternativas. Então, se você tem um aluguel superior anual acima de 240 mil em 2025, então 2026, você seria obrigado, a ser contribuinte do IBS, tendo mais de 3 imóveis. Então, seria 4 imóveis e um faturamento anual em 2025, superior a 240 mil. Eu tive um imóvel alugado e uma receita acima de 240 mil. Então, eu não seria, por quê? Porque eu não satisfiz os requisitos cumulativos, tá?
Então, tem que ser cumulativo essa situação. O gatilho 2, né? Qualquer quantidade de imóvel, né? Quando a receita bruta anual superior a 288 mil em 2025, tá? Então, em 2025, quem teve mais de 3 imóveis e uma receita superior a 240 mil, ela é contribuinte, né? Ou se teve uma receita acima de 288, ela passa a ser contribuinte independente da quantidade. Então, pequenos locadores, condições, né? São aqueles que não atingiram os 2 gatilhos acima, tá? Então, grandes locadores, 3 imóveis, mais de 3 imóveis, receita superior a 240 mil em 2025, né? Ou se teve um único imóvel e teve uma receita acima de 280 mil. Pequeno locador, né? Aquele que não atingiu essa condição. Como pequeno locador, você esquece todas as regras do IBS-CBS, né, e você continua só como contribuinte do imposto de renda. Pequeno, né, pequeno locador, né, não contribuinte do IBS-CBS, né, permanece obedecendo a legislação atual do IR, tá? Inquilino, pessoa física, deve recolher o imposto mensal, né, até o último dia do mês seguinte ao vencimento do aluguel por meio obrigatório do carnê-leão. Então, se você é pequeno locador e tem um inquilino, pessoa física, né, você fica sujeito ao carnê-leão da mesma forma como foi o passado, como é hoje, não altera. Então, você tem que recolher o carnê-leão. Se você é pessoa física, contribuição do IBS, né? Você não é um grande locador conforme estabelece a legislação. Então, se você tem um inquilino, pessoa jurídica, né? Ele é o responsável de calcular, reter na fonte e recolher o imposto, né, da empresa locatária, tá? Então, assim, você, pessoa física, pequeno locador, aluga um imóvel com uma pessoa física, você tem que fazer o carnê-leão. Se você estiver dentro lá do limite de isenção, né, você não precisa fazer nada porque você não está sujeito a recolher o imposto. Se você está lá acima do limite, né, de 2026, que é 5 mil. Então, se você tem uma locação com uma pessoa física acima de 5 mil, você é obrigado a fazer o carnê-leão mensal e recolher o imposto até o último dia do mês seguinte do recebimento do aluguel. Então, por exemplo, você recebeu um aluguel em maio acima de 5 mil, você tem até o dia 30 de junho para recolher o imposto, né, via carnê-leão. Pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai reter de você o imposto, vai te pagar o valor menor, vai fazer a retenção e vai recolher esse imposto por você. Conclusão: o pequeno locador, pessoa física, né, a reforma tributária mantém ele na simplicidade, né, o rendimento continua sendo tributado apenas pelo imposto de renda, né, via carnê-leão. O IBS, a CBS, né, o novo IVA, não são aplicáveis, exceto quando a tua carteira, né, ultrapassar o limite e você se tornar um grande locador. Então, assim, regra geral, pessoa física, a partir de 2026, em 2025, teve mais de 3 aluguéis, né, 3 imóveis locados e a rendimento acima de 240 mil, você é contribuinte do IBS. Você, pessoa física, não atingiu essa regra, você é um pequeno locador, continua nas regras anteriores, você não é contribuinte do IBS-CBS.
Parte 2. Então, vamos aqui falar, né, das pessoas físicas, o grande locador, que é o que nos interessa, que passa a ser contribuinte do IBS-CBS, que tem que tomar algumas providências, né, que a gente vai ver mais para frente, já a partir do dia 1º de agosto. Tá? Então, como a gente já verificou, né, na locação de imóveis pessoa física é considerado contribuinte, né, se você atingir os dois gatilhos, né? O primeiro é o limite, 240 para mais 3,9, e o segundo é a receita superior a 280 mil. Então, esse valor, né, de contribuinte, esse valor, essa condição de ser contribuinte, você tem que fazer essa análise anualmente, né? Então, sempre vai chegar no início do ano seguinte, janeiro, você vai verificar qual foi o seu faturamento no ano anterior e ver se você está dentro da obrigatoriedade de ser contribuinte, tá? Esse valor que foi publicado, 240 mil base 2025, eles serão corrigidos aí pelo IPCA, né, anualmente, e você vai se atualizando, vai verificando sempre o seu faturamento do ano anterior, né, para verificar se você se enquadra dentro do primeiro gatilho. E se você ultrapassar esse limite anual, né, no segundo gatilho de 288 mil em 25, você já é contribuinte independente da quantidade de imóvel. Para 2026, né, esse valor ele vai para 300.643, é o IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Então, anualmente, esses valores vão sendo atualizados. Parte 3, cálculo do IBS-CBS, regra geral. Tá? Corresponde aí ao valor, né, a base de cálculo do IBS é o valor pago pelo inquilino. Né? Desses valores são descontados, né, o que não integra a base de cálculo, como o IPTU, condomínio, seguro, desde que cobrado separadamente. Então, a legislação traz essa particularidade, né? Você precisa tomar cuidado, né, nos contratos, da forma que você vai redigir isso, da forma que vai cobrar, você tem que cobrar separadamente, entendeu? Então, essa não inclusão do IPTU na base de cálculo da OIBS-CBS depende aí da discriminação contratual de cada parcela desses valores, tá? Então, conclusão, a forma como o contrato, recibo, né, e nota fiscal, a partir de 1 de agosto, que a gente vai tratar mais para frente, são estruturados, né, e determinantes para a definição da base de cálculo IBS-CBS. Então, essa base está lá no artigo 12, né, da lei complementar, e no o artigo 253 do decreto, né, 12.905 de 26, tá? Então, a base, né, de cálculo do IBS-CBS depende da forma que você vai cobrar esses impostos, da forma que está isso dentro do seu contrato. Aluguel, né, tem que estar bem claro, e o que está ser cobrado do cliente, do inquilino, né, você tem que destacar isso no contrato. Tá? Então, qual é o risco aqui que precisa tomar cuidado na elaboração do contrato? Se você fizer um contrato unificando o pacote fechado, então, meu aluguel é 5 mil, mais IPTU, mais condomínio, dá 8 mil. Se você fizer um pacote fechado, a tua base de cálculo será esse 8 mil. Se você fizer discriminadamente, né, o valor do aluguel, condomínio, IPTU, que será a parte, né, então, na base de cálculo e na hora que você emitir a nota, você desmembrar, né, isso te dá a possibilidade de você excluir da base de cálculo do CBS o IPTU, né, condomínio, seguro,
né? Então, isso que você precisa tomar cuidado, tanto na elaboração do contrato, se você já tem um contrato já antigo, revisa esse contrato para você discriminar o que está sendo cobrado do inquilino, o que é aluguel e o que é as taxas, né, condomínios, seguro, para que isso seja discriminado tanto no contrato e na nota fiscal. Então, você vai emitir nota fiscal, lança lá as públicas do que está sendo cobrado na nota, né, para que você não inclua na base de cálculo todos os valores, né, somado ao aluguel. Na parte da locação, né, como você sabe lá da legislação, da Lei Complementar 2014 de 25, né, você tem algumas atividades, alguns serviços, algumas setores que têm o redutor, né, na alíquota. Então, no caso da locação, né, o redutor aplicado, que está lá no artigo 261, né, da lei complementar, é de 70%. Tá? Então, são diversos produtos, né, setores que vão ter algum benefício, alguma redução em cima do alíquota. Então, hoje, temos aí uma alíquota do IVA estimada em 26,5%, entendeu? Então, o aluguel, né, o valor do aluguel, ele não vai ser tributado pela alíquota cheia, ele vai ter uma redução de 70%, tá? Em cima dessa alíquota, tá? Então, dentro do que se estima, né, a CBS, né, dentro desse IVA total de 26,5%, estima-se 6% para a CBS e 20,5% para o IBS. Então, aqui, como estamos falando da CBS, a alíquota projetada para a CBS é de 6%. Então, se ela tem um redutor de 70%, né, então a taxa efetiva da CBS para a locação será de 1,8%, não 6%. Tá? Então, aquele produto, aquele serviço que não tem o redutor, aplica-se 26, né, no total do IVA, sendo 6 para o CBS e 20,5 para o IBS. Tem o redutor, você vai reduzir essa alíquota conforme o redutor previsto na legislação. Então, no caso do aluguel, a CBS, né, que vai substituir o PIS e COFINS, né, na alocação, ela vai ter uma taxa efetiva de 1,8. Então, por exemplo, você tem um aluguel de 10 mil, uma CBS de 1,8, você vai pagar um IVA, né, da CBS, né, de 180. Então, esse valor, né, de 1,8, ele vai começar a valer a partir de 1 de 2027. Nesse período de 26, a gente está recolhendo, né, calculando um IVA, né, uma CBS ainda por estimativa, né? Um teste, né, em fase de teste, né, que é o total do IVA de 1%, sendo 0,1 para a CBS e 0,90 para a IBS. E fase de teste até 31 de dezembro de 26. Então, a partir de agosto, que a gente passa a obrigatoriedade de emitir a nota fiscal, né, de locação, você vai ter que ter o campo lá do IBS, CBS, destacando esses impostos, né, da forma que eu disse aí, 0,1 para o CBS e 0,9 para o IBS. O IBS, né, lá a gente falou da redução de 70% para a CBS. Né? O IBS, que vai contemplar os impostos municipal e estadual, ISS e o ICMS, a IVA estimado seria de 20,5%. Então, nesse caso aqui, para o IBS, teríamos uma alíquota efetiva na locação
não de 20,50, e sim de 6,15. Só que esse valor, né, do IBS, ele vai ser implantado gradativamente a partir de 29 a 31/12 de 32, né, sendo consolidado somente lá em 2033. Então, a partir de 29, começa a entrar uma tributação do IBS de 10% ao ano, né? Então, vai aumentando o IBS e vai diminuindo a parte do ISS, do ICMS, até se concretizar e extinguir em 2033 o ICMS e o ISS da nossa legislação, e aí teremos aí a consolidação do IVA, IBS e CBS. Então, a locação, a partir de 1 de 2033, né, vamos ter a somatória da taxa efetiva da CBS de 1,8 mais 6,15 do IBS, então vamos ter uma tributação na locação efetiva a partir de 33 de 7,95. Essa será a tributação da parte de locação na reforma tributária, tá? Na parte ainda da locação, né, tem mais um benefício, que é o redutor social, né? Então, esse redutor é para locações residenciais. Então, só imóveis residenciais, né, na locação terão esse redutor, tá? Então, né, está lá no artigo 260, na operação de locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel para uso residencial, realizada por contribuinte sujeito ao regime regular do IBS-CBS, né, poderá ser deduzido da base de cálculo do IBS-CBS o redutor de R$ 600, né? E R$ 600 a base é 2025 e ele será atualizado pelo IPCA, né, anualmente ou mensalmente, tá? Cálculo da CBS. Então, vamos pegar aqui, né, um exemplo ilustrativo, né, aplicando aí o redutor numa locação residencial. Então, um exemplo ilustrativo de como que ficará a locação, tá? Então, nós temos na locação da residencial o direito do redutor social, tá? Então, a gente tem uma locação, um exemplo aqui de 3.500, tem uma redução de 642, então é o valor de 600 mil atualizado pelo IPCA de janeiro, aí um teste aproximado, né? Uma correção do IPCA aproximado, de janeiro a junho de 26, né? Dá mais ou menos em torno de 7%, então teríamos aí esse benefício, esse redutor atualizado para 642. Então, teríamos lá 3.500 do aluguel, menos o redutor, teríamos uma nova base da CBS de 2.858. Aí, dentro desse valor, né, como é uma locação, a gente tem a redução de 70%, tá? Então, pegamos a nova base vezes 30%, né, que é, né, a redução de 70%, então, que a nossa tributação efetiva seria, né, 857, que seria 30% do 2.858. Então, essa seria a base da CBS. E sobre esse valor, a gente aplica o percentual, né, de 6%, tá? Então, a CBS sobre a alocação de um aluguel residencial de 3.500, né, seria um custo de 51,44. Então, a carga efetiva, né, da CBS sobre o aluguel, né, nesse caso que teria um aumento de 1,47, essa seria a carga
que a gente vai sofrer, que vai implementar aí no custo da locação da pessoa física, né, com a locação residencial, né, a partir de 2026, né, ou 2027. Aqui, né, vamos pegar o exemplo, né, do IBS agora. Lá a gente fez uma demonstração da CBS. O IBS, né, segue a mesma lógica, vai pegar o valor, né, aplicar o redutor, né, social, depois tem a redução do 70%, né, que representa aí 30% do valor, né, que é a base de cálculo, né, vezes o 20,5%, né? Então, a gente teria um IBS de 1,7576 sobre um aluguel de 3.500. Então, aqui você já vê que a carga do IBS, né, na locação, ele vai ter um aumento de 5,2, né? Esse valor aqui, né, do IBS, ele vai ocorrer a partir de 1 de 29, como eu disse, de forma gradativa até 33. Então, ele vai ter aí ser escalonado esse aumento, né? Então, se a gente observar, né, vamos ter um aumento na locação, né, significativa, né, com a entrada do IBS-CBS. Então, vamos ter lá da CBS um aumento de 1,47 e vamos ter lá a partir de 33, quando consolidar o IBS, a gente vai ter um aumento dele de 5,02, né? Então, veja, na locação, né, de imóveis, né, com a reforma tributária, a locação, né, por pessoa física, ela vai ter um aumento significativo com a reforma tributária. Tá? Nas locações por temporada, né, que é aquela locação de até 90 dias, o redutor ele não é 70%, aplica-se o redutor de 40%. E, nesse caso, não tem o benefício daquele redutor social. Então, você vai pegar o aluguel, aplicar uma redução lá de 60%, e sobre esse valor você vai aplicar a alíquota da CBS, né, que dá 126, né? Então, tem outra forma também da gente fazer o cálculo. A gente pode pegar lá o 6%, achar a taxa efetiva, que é 33,6, né, e aplicar sobre o valor do aluguel. Tanto faz a metodologia para você chegar no valor, é a mesma coisa. Cada um usa uma opção aí na tributação. Então, veja aqui que na locação por temporada, quando consolidar a tributação, o IVA, IBS, CBS lá em 33, o aumento, o custo tributário dessa tributação, ele vai ser de 15,90%. Então, né, podemos aí observar que um aumento significativo na tributação do IBS-CBS no caso de locações por temporada. Aqui vamos fazer uma análise do IR e o CBS, tá? Porque os dois vão estar. Antes a gente só tinha a tributação do IR e agora entra o IBS-CBS, né? E a gente vê que o mecanismo de cálculo do IR e da CBS, eles são distintos, tá? Então, o IR, né, como a gente tem hoje, né, ele vai ser calculado, né, no Carnê-Leão, aí a Receita Federal admite deduzir do aluguel recebido despesas de IPTU, condomínios, seguros, né, pagos pelo inquilino, né? Então, isso tem que estar, né, para que seja deduzido, né, tem que estar lá, essas despesas devem ser do locador e tem que constar em contrato, né? Isso é o que
acontece hoje. Mesmo, né, no formato, talvez, de pacote fechado, que você paga, né, a Receita permite essa dedução, né, no imposto de renda. E como eu falei lá no passado, né, na base de cálculo da CBS, não, você tem que discriminar isso. Então, a gente começa a observar, tomar cuidado, por quê? O mesmo aluguel, o mesmo valor que você vai receber na locação, ele vai ter um tratamento do IR, né? E vai ter um tratamento, um mecanismo distinto para a CBS, tá? Então, precisa ficar atento, né, a essa confusão que vai ser essa tributação a partir de 2027. No cálculo da CBS, a gente falou lá do IR. No cálculo do IBS-CBS, né, o critério é outro. Não se trata de dedução de despesa, né? Trata-se de exclusão, porque na legislação, né, do IBS-CBS, né, na Lei 6.000, na Lei 2014-25, ela fala de exclusão, né, desses valores incidentes aí sobre o valor recebido. Então, condição dessa exclusão: cobrança discriminada de IPTU, seguro e condomínio separado, né? No pacote fechado, IPTU, seguro, condomínio, ele vai integrar. Então, se você fizer um contrato onde você não discriminar o que é aluguel, o que é IPTU, seguro, fazer um pacote fechado para o seu inquilino, a base de cálculo da CBS-IBS vai ser o total. Você não vai poder abater ou excluir esses dos valores, tá? Então, hora que você for fazer o contrato daqui para frente, ou o contrato que você tem, você precisa revisar esses contratos, ver a redação de como que está essa situação das despesas, né, aluguel, condomínio, seguro, no seu contrato, para que você não venha pagar IBS, CBS sobre IPTU, seguro, condomínio e outras despesas. Tá? Então, aqui só como ilustração, né, na pessoa jurídica, né, hoje a gente já tem algumas consultas e algumas definições, que para a base de cálculo da pessoa jurídica, e está no lucro presumido, né, se você não separar esses valores, você comprar tudo junto, ela passa a ser, hoje, né, base de cálculo do PIS, COFINS, né, do imposto de renda, contribuição, né? Então, a gente tem duas consultas aqui que tratam desse assunto que, né, muitas empresas, muitas pessoas aí fazem uma confusão e acaba sendo autuado, né, por isso, para não considerar essas obrigatoriedades na apuração de base de cálculo. Outra coisa, a multa e juros, né, integra a base de cálculo. Hoje, ela já integra a base de cálculo do imposto de renda e também vão integrar a base de cálculo do IBS-CBS. Então, hoje você recebe um aluguel, né, com multa e juros, você tem que somar o aluguel mais a multa e juros, né, fazer lá o carnê-leão, né, mensal, né, e tributar esses valores do aluguel mais o juro pela tabela progressiva. Na caso da CBS e IBS, né, vão integrar e você vai ter que somar esses valores dos juros junto com o aluguel, né, e colocar no recibo, né, e agora, a partir de 1 de agosto, você vai ter que emitir a nota, né, com o valor do aluguel, mais a multa e mais os juros para calcular o IBS-CBS. Aqui vamos pegar um caso, né, na IBS-CBS, quando você recebe uma multa. Por exemplo, você recebeu o aluguel, né, o inquilino atrasou o aluguel para você e pagou sem a multa, e você foi lá, cobrou, ele depositou esses juros ou te pagou no mês seguinte, tá? Então, você vai ter que emitir uma nota
para o aluguel e quando você receber a multa e juro, você vai ter que emitir nota. Por quê? A partir de 1 de agosto, as locações, né, vão ser obrigadas a emitir nota. Pessoa jurídica é obrigada. Pessoa física que tiver na condição de grande locador vai ter que emitir nota fiscal. Então, né, na prática, como que você vai fazer? Você vai emitir a nota fiscal mensalmente do aluguel, né, sem juros, porque você presume que o cliente vai te pagar no vencimento, mas se ele não te pagar, né, pagar com multa e juros, você vai ter que emitir uma nota, né, ou uma nota no mês que ele te pagar esses juros. Regime, né, regime tributário. No imposto de renda, a gente considera, a gente está acostumado, né, que o aluguel, né, quando a gente recebe da pessoa física, né, a pessoa física, quando ela recebe o aluguel, ela segue sempre o regime de caixa, né? Então, a pessoa física, ela tem lá o imóvel alocado. Então, ela vai considerar receita, né, no mês que o inquilino pagar. Então, se o inquilino, no mês, ele não paga o aluguel para você, você não vai fazer o carnê-leão. Aí ele pagou no mês seguinte, o aluguel do atrasado e mais o do mês, você soma os dois valores recebidos, mais multa e faz o cálculo pelo carnê-leão, sempre pelo regime de caixa, né? Considera-se, né, o recebido, né, tem muitas dúvidas aí, a quem utiliza a imobiliária, né? Então, se a imobiliária recebeu o aluguel lá no dia 28, para você já é considerado como recebido, mesmo que ela te repasse o aluguel lá no dia 1º, entendeu? Então, considera-se o valor recebido quando a imobiliária recebe. Regime tributário IBS-CBS. Na IBS-CBS, né, o regime tributário já vai ser o de competência. Então, o grande locador, né, que é equiparado ao contribuinte IBS, né, a lógica é o regime de competência, tá? Isso aqui ainda pode ter alguns ajustes, a legislação ainda está dependendo de algum esclarecimento, mas pelo que está na legislação é competência. Então, você tem lá o período de locação, né, mensal, então, né, a gente presume-se que você deverá emitir a nota no último dia do mês. Se você recebe no dia 5, no dia 10 do mês seguinte, você vai emitir dentro do período de locação, né? De 1 a 31, você emite a nota no dia 30, né? Se o inquilino vai te pagar dia 5, dia 10, independe, então, a base de cálculo será sempre o regime, o mês de competência, tá? Então, né, hoje tem essa dúvida, ainda deve ser regulamentado, mas a gente parte desse princípio, né, que é o regime de competência, aí para, né, vamos seguir aí o portal aí da nota fiscal eletrônica, né, a Receita está junto com o Comitê Gestor do IBS, estão soltando algumas normas, então vamos acompanhando para a gente, né, até aí o início do ano seguinte, a gente ver certinho como que vai ficar essa tributação, esse regime tributário, mas a princípio na legislação é regime de competência. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui, né, do que vai ocorrer a partir agora de agosto, né, entrando aí a reforma tributária em vigência, né, uma das obrigações é a emissão de nota fiscal, né, digital aí, tá? Então, essa obrigatoriedade da nota fiscal, ela vem, né, já com a legislação, né, complementar 214, no artigo 21, que criou o CNPJ técnico para pessoa física. Então, com a reforma tributária, a partir do 1/7, né, daqui a 15 dias,
né, toda a pessoa física, né, que presta serviço, né, autônomo, né, que nem advogado, que não tem escritório, né, dentista, fisioterapeuta, né, doméstica, então os locadores vão ter que ter um CNPJ, tá? Então, o que que é esse CNPJ técnico? É uma inscrição da pessoa física locadora, no caso aqui do grande locador, no CNPJ pela Receita Federal. Não é uma empresa esse CNPJ, não significa que ele é uma pessoa jurídica, tá? Então, ele só vai ter um CNPJ, tá? Esse CNPJ vai ser exclusivamente para fins do IBS-CBS, para poder calcular, né? Então, você vai emitir uma nota, a nota fiscal vai ter os campos do IBS-CBS e ali você vai colocar esses valores, que vai ser a base principal para você gerar os impostos a ser recolhido, né? O objetivo é permitir, né, o cumprimento das obrigações acessórias do IBS-CBS, tá? Então, a nota fiscal, né, que você vai emitir, ela vai te dar um amparo, tanto para você como para a Receita, né, dessas obrigações de constar aí do documento e ter alguma escrituração da IBS-CBS. Obrigado a se cadastrar, né? Então, como contribuinte, o critério do artigo 5.1, né? Então, você vai ter que emitir essa nota lá pelo portal da nota fiscal eletrônica, né? Nessa nota fiscal, você vai ser obrigado a informar o endereço do imóvel e o cadastro, lá o número do cadastro do imóvel, né? Então, você vê que a Receita está fechando o cerco com relação às locações. Dito isso, né, você tem no CNPJ, né, como grande locador, né, obrigado já a começar a se inscrever em 1/7, a partir de 1/8 de 26, né, você vai começar a emitir a nota, você vai ser obrigado a emitir a nota, tá? Então, aí a gente volta àquela mesma definição do grande locador. Então, quem que vai ter que emitir nota? Quem é o grande locador, como a gente já viu anteriormente, né? Você tem lá a opção 1, né? Mais de 3 imóveis e faturamento superior a 240 mil, e a opção 2, quem emitiu teve uma receita bruta em 2025 acima de 288 mil, então você, nessa condição, você está obrigado a emitir a nota fiscal. Então, vamos fazer uma análise aqui do enquadramento, né, da pessoa física como contribuinte, né? Quem que vai ter que emitir a nota fiscal, né? E dentro aí do período, né? Então, com base no ano anterior, né? Quem teve essa alocação, né? Como a gente falou lá, né? Receita superior a 240 mil e alugou mais 3 imóveis. Então, essa regra você vai sempre estar olhando para o ano passado. Então, esse é um enquadramento que você vai ter que analisar anualmente para emitir a nota com base no ano anterior. E aí você tem a regra, né, dentro do ano corrente, né? Então, se você, né, está dentro daquela regra, você tem que olhar sempre o ano anterior. Se você superou esse valor que, né, de 240, que você entra naquele valor de 288 mil, né, você já é dentro do ano corrente. Então, você vai ter que ter duas regras para analisar a sua situação para emitir a nota fiscal. Se você olha a sua alocação com base no ano anterior, dentro do limite até 240 mil,
E se você está no limite acima de 280 mil, você tem que estar analisando, né, o ano corrente. Os códigos já publicados da emissão, né, da nota fiscal que você vai utilizar lá na emissão de nota fiscal, né, são esses códigos, né, que já estão publicados, né, mas ainda, né, a prefeitura, a Receita, né, pelo que acompanha, não liberou a emissão de nota fiscal, deve estar liberando, então precisa ficar atento, você que está pega de locador ou tem uma hold, né, ir acompanhando para começar, assim que liberar a emissão da nota, começar a fazer os testes, se preparar para emitir essas notas a partir de 1 de agosto. Vamos pegar alguns exemplos práticos de cálculo da IBS, né, e CBS, tá? Então, pessoa física, né, um exemplo aqui, na locação de pessoa física alugando para pessoa física. Então, um aluguel mensal de 3.500, né? Então, aqui é uma locação residencial, pessoa física para pessoa física, você aplica o redutor. Então, um aluguel de 3.500, pegando aqui o redutor de 600, nesse exemplo, né, teria uma base de cálculo de 2.900. A alíquota de 6%, então teríamos uma redução, né? Então, a alíquota efetiva, como já calculamos lá anteriormente, é 1,8, né? Então, aí é uma tributação por fora, né? Então, a gente vai pegar os 2.900, que é o valor da locação, menos o redutor, e aplicamos o fator de 1,8, então teríamos aí uma CBS para recolher de 52,20. Então, você vai emitir uma nota, né, na emissão da nota, então você vai emitir uma nota de 3.500 mais os 52 destacado, então você passaria a emitir uma nota a partir de agora de 3.552, né? Então, aquele recibo de aluguel com a entrada aí do IBS-CBS, você teria uma majoração aí de R$ 52, que isso significa 1,49 de aumento no preço da locação. Quem assumirá o ônus da CBS? Né? A lei não disciplina, mas, a princípio, o entendimento que é do inquilino. Okay? Parte 5. Aí vamos falar aqui da pessoa física para pessoa jurídica, tá? Nesse caso, da pessoa física alocando para a pessoa jurídica, presumo que não é uma alocação não residencial. Então, você não aplica, nesse caso, quando você aluga um imóvel para uma pessoa jurídica que não seja um imóvel residencial, então você não aplica o redutor social, tá? Aplica somente a redução da 70%. Então, nesse caso aqui, a mesma alocação, né, para uma pessoa jurídica, ela teria aí um aumento na carga tributária. Lá, para a pessoa física, o valor da CBS é 52,20, nesse caso, para uma pessoa jurídica é de 63. Então, você vê, né, que há um aumento maior quando você loca um imóvel não residencial. Então, fazendo um comparativo, pessoa física, né, para pessoa física residencial, você tem aí um aumento de 52,50. Pessoa física para pessoa jurídica, a carga tributária ela aumenta, né? Então vai para 63, né? Então a gente vê um custo na locação a partir da reforma tributária. Cálculo da CBS, né, 27, né, a partir de 2027, né, pessoa jurídica para pessoa jurídica. Aqui você já vê que na pessoa jurídica a métrica é diferente.
lá na pessoa física, a gente vê um aumento do imposto quando você aluga para pessoa física e um maior imposto quando você aluga um imóvel não residencial para pessoa jurídica. Aqui no cálculo da CBS, pessoa jurídica para pessoa jurídica a partir de 2027, né? O que vai acontecer? Qual é o cenário atual hoje? Hoje, um aluguel de 3.500, né, pessoa física para pessoa jurídica, né, ou pessoa jurídica também para pessoa física, né, incide o PIS e o COFINS 2026. Então, num aluguel de 3.500, temos 0,65 do PIS, né, 22,75, e temos 3% da COFINS, que daria 105. Então, o valor líquido que você recebe do aluguel, o valor efetivo do aluguel, é 3.372,25, né? Então, você emite uma nota de 3,5 e recebe líquido, né? Porque você vai pagar esses impostos, então a sua alocação acaba ficando para você só 3.372. Então, qual vai ser o cenário a partir de 2027 com o ingresso, então, da CBS, do IBS-CBS? Vamos falar primeiro aqui só da CBS, né? Então, esse mesmo aluguel, lá em dezembro, que você emitiu uma nota de 3.500 e sobrou para você 3.372, então você vai pegar essa nota, você vai expurgar o PIS e COFINS, então o seu valor líquido do aluguel em janeiro de 27, então a sua base de cálculo expurgando do teu aluguel, mesmo contrato vigente, o que você vai fazer? Você vai pegar os 3.500, vai expurgar o PIS e o COFINS, você vai chegar no valor de 3.372,25. Em cima desse valor, você vai aplicar, né, a CBS, que é 1,8. Então, você vai ter um imposto de 60,70. Então, o teu valor líquido a receber no final é o mesmo, mas a sua nota, né, ela não vai ser mais 3.500, ela vai ser 3.402,95. Por quê? Porque na locação da CBS, você vai expurgar, né, porque a CBS ela contempla o PIS e COFINS, que é uma alíquota de 3,65. Então, você vai expurgar do teu valor do aluguel o PIS e COFINS, 3,65, e vai incluir 1,80. Então, veja que na pessoa jurídica, para pessoa jurídica, falando em CBS, vai ter uma redução de imposto. Lá na pessoa física, teve um acréscimo. Na pessoa física, no cenário da CBS, janeiro de 27, você vai ter uma redução do imposto. Então, aquela nota que você emitiu lá em janeiro, na fase de teste agora, de 3.500, né? Você vai emitir essa nota pelo valor de 3.432. Você vai recolher a CBS por fora, né? Ela vai estar calculada por fora, vai te ficar para você 3.372, o valor líquido que vai para o seu bolso. É o mesmo valor que ficou para você em vez em 2026, quando estava incidindo o PIS e COFINS. Então, veja que a métrica de cálculo da pessoa jurídica vai, em janeiro de 2027, ela vai ser diferente, ela vai ter uma redução de imposto, né, nesse cenário de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, veja, a gente comparar a carga tributária, PIS e COFINS 26 e CBS em janeiro de 27, o mesmo contrato, o mesmo aluguel, né? O PIS e COFINS você tem lá 3,65, uma carga tributária por dentro, né? Em 2027 você vai ter 1,80 por fora, então você vai ter uma economia de 67,05, né?
Então, esse vai ser o impacto, né, para o locatário pessoa jurídica a partir de 27, em se falando de TBS. Na pessoa jurídica, então, além dessa redução, né, que você vai ter nessa troca de imposto, né, IBS, né, CBS, né, no lugar do PIS e COFINS, você vai ter uma redução. Além disso, você, sendo pessoa jurídica, você vai poder ainda aproveitar crédito. Então, se você tem lá uma pequena hold, né, que você tem outras despesas operacionais, né, desde que não seja consumo, mais voltado aí para locação, é uma manutenção de um imóvel que você comprou material lá, tem, pegou a nota, tem a IBS, CBS destacado, você na nota fiscal lá da imobiliária que cobrou aquela taxa administrativa, se tiver destacado o IBS, você vai, além disso, você vai poder abater esse crédito, né, do seu valor a pagar. Então, vamos ver agora um exemplo, né, de pessoa jurídica para pessoa física. Tá? Então, na alocação aqui da pessoa jurídica para uma pessoa física, um aluguel residencial, uma locação residencial, mesmo sendo uma pessoa jurídica, você alugando para uma pessoa física um imóvel residencial, você tem um redutor social, né? Então, um aluguel de 3.500 menos a redutor social, você tem uma base de 2.900. Aí você aplica, né, a taxa efetiva, que é 1,80, então você vai ter aí uma majoração, né, no imposto de 3.552. Então, para a pessoa física, né, você já vê, né, um aumento aí na locação. Pessoa física, grande locador, aumento da carga tributária. Pessoa física, pessoa jurídica locadora, redução, né, da carga tributária, né, é aquilo que a gente diz. Então, a gente vai ter uma troca de 3,65 PIS e COFINS, né, por uma redução, né, da CBS, né, que vai ser 1,88. O IBS, né, que a gente está falando, a gente já falou aí, ele vai ser cobrado gradativamente após 1 de 2029 até 31 de dezembro de 32, né? Então, como eu já disse, vai sair o ICMS e o ISS, né, que serão reduzidos 10% ao ano, né, enquanto a cobrança do IBS aumentará proporcionalmente em 20,5%, considerando aí um IVA, né, IBS-CBS de 26,5%, né, e terá uma redução de 70%, né, na atividade de locação, então estimando aí para a partir de 1 de 2033, uma alíquota do IBS de 6,15. Então, a princípio, de janeiro de 2027 a 30 de dezembro de 28, nós só vamos pagar 1,8 na locação de CBS. Vamos tirar da carga tributária da pessoa jurídica o PIS e COFINS. Então, a gente tem uma redução. E, a partir daí, começa a entrar o IBS-CBS de 6,15, né, quando consolidar lá em 2033. Então, no conjunto da obra, né, quando concretizar a reforma tributária, né, essa redução que temos no primeiro ano, né, ela vai se tornar, né, no final da consolidação do IVA, um aumento na carga tributária da locação, entendeu?
Então, por isso que o pessoal diz aí que, né, que a locação na pessoa jurídica ela será, né, terá um aumento, mas ela será ainda menor do que na pessoa física, tá? Então, gente, o que, né, eu quero passar aqui, tentar passar para vocês, né, que temos aí uma complexidade na parte da locação, né, que precisa cada um analisar onde se encontra. Se ela é uma pessoa física, né, pequeno locador, ela não vai sofrer alteração nenhuma, né, vai continuar da forma que está. Agora, se você é um grande locador, como pessoa física, você vai ter uma carga tributária grande, porque você vai ter esse aumento do, da CBS e do IBS, né? Além de você estar pagando o imposto. Por quê? A carga do imposto de renda, o cálculo do imposto de renda, da forma que a gente tem, ele permanece. Você vai continuar recolhendo o seu IR na tabela progressiva, 27,5, né, de acordo com a tabela, tendo o teto aí de 27,5, e vai estar somando dentro desse período até 2033, né, esse aumento da carga tributária de 1,8 do IBS, da CBS, e 6,15 do IBS, né, quando consolidar lá em 33. Então, vai ter uma carga alta. Quem é pessoa jurídica vai ter essa troca do IBS para CBS, né? Mesmo assim, também vai ter um aumento na carga tributária. Hoje, uma pessoa jurídica, né, locadora, ela paga na faixa de 11, a carga tributária toda, né, de 11,03. Ela deve ir aí para uns 16, 17, dependendo do valor da locação, a quantidade, né? Então, vai ter uma tributação majorada, mas ela ainda é menor do que manter a locação na pessoa física. Então, você tem ainda, né, prazo para rever sua situação, fazer os cálculos, né, e ver se é vantajoso você, como grande locador, permanecer como pessoa física ou montar uma holding, jogar esses imóveis dentro de uma empresa, né, e começar a alocar pela pessoa jurídica, por uma holding patrimonial, tá? Você vai ter um custo na formação dessa empresa, mas, né, em pouco tempo, talvez em um ano, 6 meses, dependendo aí do valor, você recupera. Dentro do estado de São Paulo, ainda temos a chance até o final de ano de você integralizar esses valores, né, no capital da tua empresa pelo valor dos imóveis que está na sua declaração, entendeu? Ainda você não precisa corrigir. Temos aí o problema do ITBI, que está lá no STF para ser julgado, se tem a incidência ou não do ITBI na integralização dos imóveis, né, numa holding. A princípio, dentro da visão dos tributaristas, que não será tributado, né? Mas precisamos aguardar essa decisão. Então, algo que precisa ser pensado, tá? Então, qual é a orientação? Faz a integralização dos imóveis na holding, o próprio contrato social é uma escritura, considerado como escritura, tem força de escritura, e espera para recolher o ITBI, aguarda essa decisão, entendeu? A partir do ano que vem, né, isso vai ficar caro, porque a parte do ITCMD, nas doações de cota, na avaliação, né, depois, se você quer fazer uma holding, fazer a doação das cotas para o filho, né, os valores da, dos imóveis, né, ele não será mais o valor que está na sua declaração, né, ele deverá ser considerado o valor de mercado. Então, todo esse custo da montagem de uma holding vai ficar
né, muito grande a partir de 2027. São Paulo ainda tem uma chance de fazer todo esse planejamento até 31 de dezembro, ainda utilizando o valor da declaração, né, como custo de integralização do capital da empresa pelo valor histórico que está na sua declaração. Bom, pessoal, com relação a essa tributação, né, é algo que precisa ser acompanhado, mas a regra já está mais ou menos estabelecida, é alguns ajustes que precisa acompanhar, né? A Receita Federal vai estar publicando, o Comitê Gestor aí do IBS também vai estar publicando algumas alterações, é só acompanhando, mas a base, né, da tributação, da locação de imóveis, é isso que eu passei aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço aí a presença de todos, né? E aguardo a todos na próxima semana. Um abraço e uma boa semana a todos.